Olá, meus amores! E aí, estão preparados para mais uma aulinha de português, né? Hoje nós vamos trabalhar a nossa parte ortográfica, se não juntinhos ou se não separados. Olha, né? Duas palavrinhas que nós pronunciamos, as sonoridades são idênticas, mas com significados diferentes. Então, acompanha aqui com a prova. Primeiro vamos ler aqui, se não juntinho ou se não separado. Crianças, por que não deixam a TV de lado um pouquinho? Se não saírem agora, vão perder um dia lindo lá fora. Essas crianças de hoje não fazem outra coisa senão assistir televisão. De onde vem isso? Há tanto para fazer. Duas palavrinhas que foram empregadas aqui, que na hora que nós pronunciamos o sonzinho não modificou absolutamente nada. Mas a escrita sim, né? Uma já ficou o sinão juntinho e a outra o sinão separado. Mas por quê, Pro? Vejam bem, as expressões sinão juntinho e sinão separado diferenciam-se na grafia. O que quer dizer isso? Uma fica juntinha, né? E outra já fica o quê? Separada, certo? E no significado também, porque uma representa, né? Tem um significado oposto da outra. Elas são escritas diferentes, têm um significado diferente, na hora da sonoridade é que são idênticas, mas com grafias diferentes e significados também diferentes. Então, vou repetir aqui, tá bom, gente? As expressões se não junto e se não separado diferenciam-se na grafia e no significado. Os seus usos podem gerar dúvida na produção textual escrita. Muitas vezes as pessoas terminam escrevendo errado justamente por não saber que elas são, né? Cada uma delas representa um significado diferente na hora que nós vamos empregar. Vamos observar essas duas frases que a Pro William trouxe para vocês. A primeira frase foi usado o senão juntinho. Não faz mais nada se não pensar na viagem. A frase 2. Se não for possível comparecer à consulta, avise-nos. Então, duas frases. Uma, eu empreguei o senão juntinho. Na outra, eu empreguei o sinão separado. O que foi que aconteceu? Vejam bem, como é possível notar pelos enunciados acima, as expressões sinão juntinho e sinão separado, apesar de semelhante quanto à pronúncia, possui diferenças na grafia, no sentido que exprime ao processo comunicativo. Quer dizer que cada uma delas representa um significado diferente, né? Mesmo que eu pronuncie o som dessas duas palavras sejam idênticos, o que significa cada uma delas são totalmente diferentes, que é o que vocês vão conhecer agora. Vejam bem, o senão juntinho, ele significa caso contrário. Como assim? Todas as vezes que eu puder substituir por caso contrário, eu vou saber que é senão juntinho. Todas as vezes que eu for poder fazer a substituição por caso não, vai ser senão separado. Então, eu vou ter sempre que ficar tentando fazer essa substituição para saber se eu vou usar o senão juntinho ou o senão separado. Se eu puder substituir por caso contrário, vai ser o senão juntinho. Se eu puder substituir por caso não, vai ser o senão separado. Vamos treinar aqui alguns exemplos que a Pro trouxe para vocês. Seja simpática, senão paro de falar com você. Eu poderia substituir por caso contrário. Vamos ver se daria certo? Seja simpática, caso contrário, paro de falar com você. Deu certo? Sim. Então, já vou saber que esse senão é juntinho. Vamos tentar colocar caso não, para ver se ficaria certo?
Seja simpática. Caso não, para de falar com você. Não teve coerência essa frase. O que é coerência? Não teve sentido. Então, a partir do momento que eu posso fazer a substituição, se não juntinho é o contrário de caso contrário. Se não separado é podendo fazer a substituição por caso não. Vamos lá. Se não chover, haverá aula amanhã. Vamos fazer a substituição? Caso não chova, haverá aula amanhã. Então, caso não, deu certo aqui. Então, se eu posso fazer essa substituição, vai ser se não separado. Estude bastante, se não ficará em recuperação. Vamos lá? Juntinho, ó. Estude bastante. Caso contrário, ficará em recuperação. Tá vendo? Ó, então se caso contrário eu puder fazer a substituição aqui e minha frase não perdeu o sentido, eu já vou saber que se não, vai ser juntinhos. Vamos ver aqui. Só irei até aí se não te atrapalhar. Esse se não foi separado. Então, nós vamos fazer a substituição por caso não. Só irei até aí caso não te atrapalhar. Então, eu vou fazer sempre a substituição. Se não, por caso contrário. E se não separado, caso não. Veja aqui o que a Pro trouxe para vocês. Essa imagem aqui que diz sim, não. Começa aqui, viu, gente? Vou ter alta hoje, doutor. Aí o doutor responde, sim, está tudo ok. Se não cuidar, já sabe. Então, como é que eu fico sabendo que esse se não é separado? Eu fazendo a substituição. Sim, está tudo ok. Caso não, já sabe, né? Então, a gente já sabe aqui que deixa eu ver se aprova. Esse se não, ó, separado, tá vendo? A gente já faz a substituição, desculpa, gente, por caso não, certo? Então, caso não, já sabe. Vamos para esse aqui. Vá estudar, senão vou cancelar a mesada. Se esse se não é juntinho, eu sempre vou colocar o quê? Caso contrário, certo? Toda vez que for juntinho, eu vou substituir por caso contrário. Olha a outra. Se não vou ter mesada, vou estudar um modo de ganhar dinheiro. Então, sempre eu vou saber que na hora que eu vou usar o termo, a palavrinha se não separado, eu vou ter que fazer a substituição por caso não. Caso não, vou ter, né? Caso não vou ter mesada, vou ter que estudar um modo de ganhar dinheiro. Então, sempre eu vou precisar fazer a substituição. Se não separado, caso contrário. Se não juntinhos, caso contrário. Se não separado, sempre eu vou fazer a substituição por caso não. Vejam bem, se não juntinho e se não separado. Se não juntinho, sempre a substituição por caso contrário, de outro modo. Exemplo, é melhor estudar se não passará no vestibular. É melhor estudar se não passará no vestibular. Esse se não, sempre vamos fazer a substituição por quê? Quem é que lembra? Caso contrário. É melhor estudar. Caso contrário, não passará no vestibular. Agora, o se não separado. Caso não, quando não, pode ser também. Se não for julgado, o crime pode prescrever. Aí eu fiz a substituição aqui, ó. Caso não seja. Se não for, olha aqui, eu poderia dizer, caso não seja julgado, o crime pode prescrever. Então, sempre fazendo a substituição. Não esquece a regra que a Pro Eliane colocou aqui para vocês. Vocês sempre podem voltar para rever, para anotar, fazer a anotação do livro, que é muito importante.
Se não juntinho, sempre vamos substituir por caso contrário. Se não separado, sempre vamos substituir por caso não, para poder colocar o emprego dessas duas palavras nas suas frases corretamente, ok? Finalizamos nossa aulinha. Capricha na atividade. Qualquer dúvida, tira na sala de aula com a Pro ou na aula interativa. Um beijo da Pro Williane.